Boa noite. Denúncias de violação de direitos humanos aumentaram quase 80% este ano no Brasil. Crianças, adolescentes, portadores de deficiência, homossexuais e idosos são vítimas diárias de agressores intolerantes e com preconceito. Nessa edição do Jornal da Cultura, vamos falar sobre esse universo de violações que penaliza principalmente o negro. E veja também outros assuntos importantes de hoje. Sancionada a lei que manda detalhar o valor do imposto na nota fiscal. Com empate na sessão de hoje do Supremo, decisão sobre a cassação de deputados condenados no Mensalão ficou para quarta-feira. Coleta de assinaturas no Congresso pede a abertura de CPI para investigar o caso Rosemary Noronha e o tráfico de influência. Aos 25 anos na faixa de Gaza, Hamas mostra organização e amplia a influência na geopolítica do Oriente Médio. Hugo Chávez volta a Cuba para mais uma cirurgia contra o câncer e pede ao povo venezuelano que vote no vice-presidente. Na bancada temos hoje a Lim Clemcha, professora de História Árabe da USP, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. Tráfico de animais silvestres movimenta cerca de 10 bilhões de dólares em todo o mundo. Só até o mês passado, 9 mil bichos que seriam vendidos foram levados ao Centro de Recepção de Animais Silvestres aqui em São Paulo. Esses aí são os mais novos pacientes do Centro de Recepção de Animais Silvestres em São Paulo. Pássaros ameaçados de extinção, apreendidos pela Polícia Ambiental. Alguns não tiveram nem o direito de nascer livres. O tráfico de animais está enquadrado na Lei de Crimes Ambientais, com pena de 6 meses a 1 ano de prisão e movimenta cerca de 20 bilhões de reais por ano no mundo. Hoje é o terceiro item em termos de tráfico no mundo que dá muito dinheiro. O primeiro é armas, o segundo entorpecentes e o terceiro os animais silvestres. A estimativa é que 1 em cada 10 animais capturados pelo tráfico chegue ao destino. A grande maioria morre no caminho ou vai carregar as marcas para o resto da vida. Animais capturados pelo tráfico não sofrem apenas maus tratos, mas também tortura. Alguns pássaros têm os olhos perfurados para que não percebam se é dia ou noite e cantem sem parar. Aquela arara canindé ali é outro exemplo. Por estresse, ela arrancou as próprias penas. O macaco bugio perdeu o braço. O jabuti, fora do seu habitat, cresceu com o casco deformado. Só até novembro, 9 mil bichinhos chegaram ao Centro de Recepção de Animais Silvestres. 380 filhotes de papagaio de uma só vez. Aqui, eles são tratados e devolvidos à natureza, quando tem saúde para isso. Tem casos que a gente não destina ele para soltura, né? No caso, devolve o animal para a natureza por conta das mutilações. Então, uma arara sem pata, ela não vai desenvolver, né, todas as habilidades que ela deveria para sobreviver na natureza. Então, esses animais não são devolvidos para a natureza. Quem trabalha em defesa dos direitos dos animais reconhece. O Brasil já tem as leis, falta fiscalização, falta que gente enxergue bicho como um ser diferente, mas vivo e cheio de direitos. O que precisa é que as pessoas, primeiro, os trate com respeito. Segundo, se souber de alguém que não está fazendo, denuncie. Não tenha medo de denunciar. A habilidade desses criminosos, que é uma coisa incrível, não é? Porque o animal é barulhento, quer dizer, é uma embalagem para você transportar um animal diferenciada. Como é que passa isso pela fiscalização, não é? Olha, o que não falta é lei para proibir, para coibir esses abusos. Há uma Declaração Universal da ONU sobre os direitos dos animais, desde 1934, que existe um decreto de proteção aos animais. A Lei de Contravenções Penais, que de 41, já protege os animais. No entanto, não há essa proteção porque o poder público não se arma para tanto. E as penas são muito brandas para aqueles que cometem esse tipo de violência contra os animais. Agora, há de se lembrar uma coisa, talvez a coisa mude, porque existe aqui em São Paulo um resultado de eleição onde um candidato que se apresentou como defensor dos animais foi o mais votado. Talvez daqui para frente
isso chame a atenção dos parlamentares de que isso também pode dar voto. Não é? Parece haver um certo choque, né, entre, quer dizer, a conscientização de que é um crime, de que você está destruindo não só um animal, uma espécie, mas o meio ambiente como um todo, e a lógica de quem quer comprar, de quem quer vender, porque é algo muito rentável. É aí onde a consciência falha, é a alta rentabilidade desse negócio que leva as pessoas realmente a achar todas as maneiras de contrabandear esses animais. Agora, tem esse animal, que chama o macaco prego, que é o saguizinho, não é isso? Ele, assim, um lugar que eu circulo muito, que é perto da represa, eles se reproduzem demais. E aí me explicaram que são animais que vêm e que são abandonados. Quer dizer, as pessoas trazem para dar de presente, para ficar em casa, mais ou menos como mostrou a matéria. E depois não querem saber e abandonam. Aí eles vão ficando soltos por ali. Eu acho que tem uma coisa... não querem saber porque dá trabalho, porque não é assim, que é bonitinho, uma arara dá trabalho, precisa de condições, um macaco prego é a mesma coisa. Quer dizer, quem compra achando que aquilo vai enfeitar. Quem compra devia ter que apresentar de que tem condições de manter e ser fiscalizado periodicamente. Mas tem animais que não podem, devia ter uma situação... Não podem ser comercializados. Não, os que podem, eu estou dizendo os que podem ser comercializados. Os que são criados em cativeiro, essa coisa toda, pode. Você tem aí várias lojas em São Paulo que vendem periquito, papagaio, vende tudo, mas tudo autorizado. Agora, quem compra, às vezes a gente compra, vou dar de presente para o meu filho. Dá o presente, o filho não cuida, o pai não cuida, a mãe não cuida, fica lá o animal. Não, e depois então, é muitos para exportação, né? Porque, por exemplo, o nome Amazônia virou marca. É uma grife. É uma grife. E aí você, quer dizer, essa exportação vai para o mundo inteiro. Agora, isso que você falou é importante. As pessoas têm que ter noção, o que a Aline estava dizendo, o trabalho que dá esse tipo de animal. Imagina, eu uma vez peguei 5 pintinhos, que eram desses pintinhos simples, eles gritavam tanto, foi uma confusão. Aí eu falei, nunca mais. Quer dizer, imagina um macaco ou outro tipo de animal que, sim, aí... Olha, nós temos leis que protegem a pesca da tartaruga na fase em que ela está se reproduzindo, leis que regulamentam o funcionamento dos zoológicos. Pra você ter uma ideia, não falta lei. O que falta realmente é autoridade. Quem cuida disso? O IBAMA? O Ministério Público? É a fiscalização que falta. A fiscalização? Olha, vamos à próxima reportagem aqui, que é sobre outro tipo de denúncia. Denúncias de violações contra idosos crescem cerca de 200%, segundo o balanço apresentado hoje pela secretária de Direitos Humanos da Presidência da República. Mas o negro ainda é a principal vítima destas violações. As indiazinhas de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, ainda se escondem com medo de represálias, depois de terem denunciado homens poderosos da cidade que abusaram delas sexualmente. As meninas índias fazem parte dos 120 mil casos registrados este ano de violação de direitos humanos de crianças e adolescentes. Proporcionalmente, as denúncias de violência contra idosos foram as que mais cresceram no período de um ano, 199%, com 21.404 casos. Foram feitas ainda 7.527 denúncias de agressões a gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. E 7.257 denúncias envolvendo portadores de deficiência. A pesquisa mostra que os negros são os mais agredidos em todas as categorias pesquisadas. O estado que apresenta o maior crescimento no número de violações é o Amapá, com 153%. As denúncias pelo serviço telefônico Disque 100 entraram em operação há 9 anos e desde então foram registrados quase 370 mil casos de violação de direitos humanos no país. A utilização das novas ferramentas tecnológicas tem sido muito importante porque, ao mesmo tempo que a denúncia é feita com um telefonema, ela é transcrita na tela do computador para já ser repassada imediatamente para quem vai fazer o atendimento na ponta. Nossa, imagina, essa mulher deve estar tendo muito trabalho, né? Porque o Brasil é... Tinha que observar uma coisa, quando essa secretaria foi criada... Só mais uma informação aqui, complementando a todas que a matéria já mostrou. Mais uma vez, o Jornal da Cultura entrou em contato com a freira italiana Justina Zanato, que tem um abrigo em São Gabriel da Cachoeira, onde cuida das meninas índias vítimas de violência sexual. E a irmã Justina disse para o Jornal da Cultura que cessaram as ameaças de morte, mas ela tem evitado deixar o abrigo.
a religiosa reclamou da lentidão das investigações. E aí é que eu queria só começar por aí, Ayrton, que tanto a matéria anterior quanto essa passa por investigação e fiscalização e punição, né? Quer dizer, quando que o Brasil vai mudar esse disco? A gente vai poder falar de outra coisa aqui no Jornal da Cultura. Embora tenha cessado as ameaças, isso não quer dizer que o crime não possa ocorrer. Claro. O que precisava verificar de onde vêm as ameaças, e o poder público, a autoridade policial devia ir lá para verificar até onde essa ameaça pode se concretizar. Aquele caso da juíza no Rio de Janeiro, que foi assassinada pelos próprios integrantes da Polícia Militar, era um caso típico desse. Ela se disse ameaçada, pediu proteção, foi dada proteção, aí passou um tempo, ela foi executada friamente na rua. Então, por que essas coisas não andam no Brasil? Por que fica tudo meio sempre patinando? Aí sai, a imprensa dá, todo mundo fala e daqui a pouco morre. E aí vai, todo mundo fala, não sei o quê, daqui a pouco nada acontece. Eu fico pensando até do ponto de vista internacional, quanto que esses números que a matéria mostrou e esses assuntos refletem negociações que o Brasil possa ter de toda a ordem, ou não? Não acontece nada. Com certeza, porque todas essas violações de direitos humanos, elas são, então, colhidas, analisadas pela Secretaria, mas também por instituições internacionais. E vários acordos comerciais dependem, tem cláusulas que dizem, né, que é necessário respeito aos direitos humanos no país com que se vai, por exemplo, ter um livre comércio ou coisas do tipo. Então, isso é importante. A violação de direitos humanos dentro do Brasil, se não for combatida, isso mancha realmente a imagem do Brasil e a possibilidade de desenvolvimento de relações internacionais. Isso talvez certamente. Esse seja um caminho que parece meio diferente, mas pode ser útil, porque na hora que mexer com dinheiro, é um idioma que todo mundo fala, não é? E aí pode ser. Poli, essa Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que nós vimos está funcionando, e bem, nas mãos dessa ministra, ela, quando foi criada, houve muita discussão se devia existir ou não. Está provado que precisa. O que precisaria agora é que nos estados, as comissões de direitos humanos dos estados funcionassem. Que também nos municípios fossem criadas comissões de direitos humanos. Então ainda não está funcionando bem, ela não está conseguindo fazer o que precisa. Porque você teria uma estrutura verticalizada dentro do poder público, do executivo, que apurava as denúncias mais elementares, até nos pequenos municípios. Basta uma legislação que autorize isso. Enquanto a matéria estava passando, eu estava dizendo, bom, realmente a gente tem um Brasil profundo, onde parece que a justiça não chega. O problema é que não é só nesse Brasil profundo. A gente também, quantas vezes não foram matérias aqui sobre o bairros centrais de São Paulo, como, por exemplo, como o caso daquela grife Azara, que tinha trabalho escravo aqui em São Paulo. Na Zona Leste. Então, o problema é muito enraizado. O delegado da Polícia Federal que foi morto aí em Campinas e tinha denunciado uma rede de policiais envolvidos com busca de antecedentes de ouvindo telefonemas de outros, uma rede de arapongas que a serviços de particulares e até de pessoas ligadas ao setor público, o policial denunciou, sofreu ameaça, disse que estava sendo ameaçado e apareceu morto, está se apurando. Olha, só para dar uma explicação aqui para o nosso telespectador, todo mundo contente com a sua presença aqui, Valine? Mas as pessoas estão estranhando, perguntando do Vila, dizendo que hoje aqui vai ser a paz mundial, que não vai ter essa confusão deles, que a gente conhece, né? O Vila hoje está lançando um livro dele que faz aí um relato sobre o mensalão. Por isso, ele não vem hoje, mas vem na sexta-feira. Em menos de 1 ano e meio, o presidente da Venezuela vai a Cuba para a 4ª cirurgia contra o câncer. Pela primeira vez, Hugo Chávez admitiu deixar o governo. Em Caracas, centenas de pessoas lotaram a Praça Bolívar para cantar, rezar e pedir saúde ao presidente Hugo Chávez. Muita gente se emocionou. A mobilização coincidiu com a votação da Assembleia Nacional, que aprovou por unanimidade a viagem do líder venezuelano a Cuba. Ele embarcou nesta madrugada e foi recebido pelo líder Raul Castro. A viagem às pressas aconteceu um dia depois de Hugo Chávez declarar em rede nacional a volta do câncer e a necessidade de uma nova operação. Ele indicou o vice-presidente Nicolás Maduro para ocupar seu cargo. Pediu união, levantou a possibilidade de não voltar a governar o país e afirmou: Elijan a Nicolás Maduro como presidente da República Bolivariana
Elejam Maduro presidente da República. Peço de coração. A Constituição da Venezuela estabelece que, na ausência absoluta do presidente antes da posse, prevista para o dia 10 de janeiro, novas eleições sejam marcadas num período de 30 dias. A nova recaída surge 2 meses depois de Chávez ter vencido uma disputa eleitoral acirrada, considerada a mais difícil dos últimos 10 anos. Durante a campanha, ele afirmou que estava curado. Esta é a 4ª cirurgia do líder da Revolução Bolivariana desde o ano passado. A única informação divulgada é que o tumor está localizado na região pélvica. Na Argentina, a presidente Cristina Kirchner manifestou solidariedade. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, desejou melhoras. Rafael Correa, do Equador, prometeu visitar o amigo. O líder boliviano, Evo Morales, chamou Chávez de irmão e desejou melhoras. Qual é o perfil desse vice, o Nicolás Maduro? Então, Nicolás Maduro além da afinidade com o Chávez, claro. Ele é um dos principais conselheiros do Chávez, apesar de muito jovem. Ele era motorista de ônibus. Então, uma pessoa de uma origem simples, que o Chávez descreve como um verdadeiro revolucionário, alguém de sua total confiança, e pede, então, que votem nele, caso isso aconteça mesmo, caso ele tenha que se ausentar por um período Isso demonstra que o próprio Chávez tem consciência de que a doença está atingindo os limites muito avançados e ele vai ter que se afastar. Em se afastando, ele já anuncia e pede o voto para o seu sucessor, que é o vice-presidente. Agora, a eleição, Ayrton, se não me falha a memória, foi uma eleição um pouco apertada, não foi? Foi, ninguém imaginava que... Bom, se o Chávez se afasta por motivo de doença, se poupa, se não morre, já é um peso político a favor do candidato dele. Se morre, então, vira um grande trunfo eleitoral a eleição dele. E a eleição do Chávez foi muito baseada no voto popular, quer dizer, programas populares que deram certo, apesar de todos os problemas que a Venezuela enfrenta, esses programas de moradia, de sair, uma camada social que saiu da miséria, isso pesou na eleição do Chávez, apesar de toda a oposição que vem crescendo. 3 ônibus são incendiados em menos de 24 horas em São Paulo. 2 passageiros morreram carbonizados. Os ataques seriam uma represália à morte de um jovem pela Polícia Militar. Os 2 jovens estavam neste carro quando foram abordados pela PM na madrugada de domingo em uma rua do Jardim Brasil, na zona norte de São Paulo. A polícia diz que eles reagiram e, por isso, foram baleados. Maicon Rodrigues, de 17 anos, morreu na hora. O amigo dele, Walternei da Silva, de 18, está internado em estado grave. Familiares dizem que os rapazes foram executados. Pessoas garantem, testemunhas que ele saiu do carro, foi abordado, saiu do carro com as mãos para cima e depois ele aparece num hospital baleado, morto. Um cinegrafista amador gravou imagens do protesto dos moradores logo após a ação da PM. Pelo menos 9 disparos podem ser ouvidos. Horas depois, um grupo de moradores colocou fogo em um ônibus. 2 passageiros não conseguiram descer e morreram carbonizados. Eles ainda não foram identificados. Um segundo ônibus também foi queimado próximo ao local, mas ninguém se feriu. O 3º ônibus foi incendiado hoje de madrugada, no Itaim Paulista, na zona leste da capital. Motorista, cobrador e 7 passageiros conseguiram descer. 14 suspeitos dos 2 ataques de domingo foram presos. A polícia chegou até eles depois de investigar os hospitais próximos. Os suspeitos tinham queimaduras e foram procurar atendimento médico. Alguns usavam uma camiseta com a foto do jovem morto pela polícia. 6 PMs que participaram da ação prestaram depoimento e foram presos por homicídio doloso, quando há intenção de matar. A polícia diz que tudo será apurado. Tudo vai ser apurado, nada vai ser escondido, se houve ou não, nada está sendo desprezado. Ao visitar obras de combate à enchente, hoje na Vila Maria, na zona norte da capital, o governador Geraldo Alckmin falou sobre o caso. O governo não tolera nem pessoas fardadas, cometendo atos ilegais e nem criminosos tocando fogo em ônibus, que é crime e, nesse caso, inclusive, com 2 inocentes mortos. É lamentável que às 4h30 da manhã, como a gente dizia aqui, eram trabalhadores indo,
para o seu local de trabalho. Mas tem uma causa. A reação popular, eu entendo. A reação popular é diante da injustiça que se comete, que o poder público comete. Se a autoridade tivesse, na mesma hora que aconteceu, se comunicado com a população local, dizendo os policiais que fizeram isso já estão presos, teria arrefecido muito o ânimo e a reação. Né? Agora... Já estamos apurando, já prendemos os policiais. E dessem cabo disso lá na área onde houve o incidente. Não teria havido esse levante que houve. Agora, um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, eu acho que aí já a reação é um pouco desmesurada. Agora, aquele acordo do governo do estado com o governo federal, que resultados trouxe até agora? Existe. O governo federal colocou a Polícia Federal à disposição, já houve várias ações, tanto na fiscalização no que diz respeito ao tráfico e o contrabando de armas, como houve também na penitenciária uma ampla ação da Polícia Federal. Mas quando isso vai acalmar a rua? Pois isso de imediato, longe, a gente não realmente de imediato não tem nenhum. Inclusive, talvez uma das coisas importantes tenha sido uma iniciativa de tentar unificar os sistemas de informação da polícia, que são completamente dispersos, isso dificulta muito. Agora, tem um movimento que desde 2006, chamado Mães de Maio, desde 2006 busca justiça para jovens que foram na periferia baleados sem nenhum motivo, não pode ser baleado, precisa ser preso, julgado. Então, esses jovens baleados em 2006, as mães desses jovens deram origem a um movimento que até hoje luta, busca justiça, busca denunciar e tudo mais. Então, realmente há um problema muito sério. E outra, eu qualificaria essas ações, tanto da polícia como das vinganças e retaliações, de práticas que são absolutamente classificáveis como terroristas. Ou seja, de você matar com o objetivo de causar pânico, de mostrar exemplo, de gerar... Isso provocar uma reação da população. Uma reação. Né? A população vai... Veja a seguir a importância das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, para a democracia do país. E ainda, a votação empatada no Supremo mantém suspense sobre a perda de mandato de parlamentares condenados no Mensalão.